E se o verdadeiro sucesso não tiver nada a ver com dinheiro, mas com algo bem mais profundo? Hoje, a gente vai mergulhar nas leis espirituais de Deepak Chopra, que são, na verdade, um mapa para encontrar uma realização que está em harmonia com o universo. Bom, vamos começar com uma questão que, olha, incomoda muita gente. Por que alguém pode ter tudo, sabe? Dinheiro, status, poder, e mesmo assim sentir um vazio por dentro? Esse é o grande paradoxo do sucesso moderno e a gente vai entender o porquê. A raiz desse paradoxo todo está numa batalha que acontece dentro de nós. Uma luta entre a identidade que a gente projeta para o mundo, que é o ego, e quem a gente é de verdade na nossa essência, que é o eu. Mas o que é o ego, afinal? Pensa nele como uma máscara social. É aquela identidade construída com base no cargo, nos bens, na opinião dos outros. É a parte da gente que precisa desesperadamente de aprovação, sabe? E que é movida pelo medo e por aquela necessidade de controlar tudo para se sentir seguro. E aí é que está a armadilha. O poder do ego é uma ilusão. É muito frágil. Quando a identidade de uma pessoa se baseia no emprego, no dinheiro ou num relacionamento, a perda de qualquer uma dessas coisas faz o mundo dela desabar. É como construir um castelo em cima de areia movediça. Não se sustenta. Essa metáfora aqui resume tudo de um jeito perfeito. O ego são as nuvens, sabe? Passageiras que trazem sombra, às vezes tempestade. Mas o eu, a nossa essência, o eu é o sol. Mesmo quando a gente não vê, ele está sempre lá, brilhando, constante. Olha só, aqui o contraste fica bem claro. De um lado tem o ego, movido pelo medo, pela fragilidade, sempre dependendo do mundo lá fora. E do outro lado, o eu, com sua força interior, seu poder que é autêntico, inabalável. Perdas externas não conseguem atingir o que é verdadeiramente nosso, o que está dentro. Então tá, como é que se faz para silenciar o ego e acessar esse eu? O caminho passa por práticas que trazem a gente para o agora. Começa com o silêncio, buscando um pouco de quietude longe desse barulho todo, passa pela meditação para acalmar aquele diálogo interno que não para, pela prática de não julgar, nem a si, nem os outros, e por fim pela reconexão com a paz que a natureza traz. São como portais para encontrar o nosso sol interior. Agora que a gente já entendeu essa questão do ego, vamos para outro desafio, a ansiedade na busca pelos nossos objetivos. A lei da intenção e do distanciamento ensina como perseguir sonhos sem aquele peso da frustração, sabe? A fonte dessa análise conta uma história que, olha, talvez soe familiar para muita gente. Um amigo que estava tão focado numa visão grandiosa do futuro que acabava se sentindo esmagado no presente. A distância entre onde ele estava e onde queria chegar parecia tão grande que paralisava, gerando uma frustração constante. E a solução, tanto para ele quanto para nós, está bem aqui, nessa ideia. É ter a intenção clara, o objetivo em mente, mas se apaixonar pelo processo, pela jornada. É preciso soltar a necessidade de controlar como e quando o resultado vai aparecer. Olha só que interessante esse contraste. Quando o foco está só lá no destino, a vida vira uma comparação constante, um sentimento de que algo está sempre faltando. Parece que a vida ainda não começou, né? Mas quando o foco está no presente, na jornada, aí se vive com aceitação, com atenção plena. Afinal, a vida não acontece amanhã, ela está acontecendo agora. O futuro é construído neste exato momento. E tudo isso nos leva ao coração da questão, a descoberta do propósito. Na filosofia oriental, isso tem um nome, Dharma. A ideia é que cada pessoa tem uma missão única, uma razão especial para existir que vai muito além de buscar sucesso material. O Dharma se baseia em 3 pilares. Primeiro, descobrir um talento único, aquilo que só você faz do seu jeito. Segundo, expressar esse talento por meio de uma paixão, uma coisa que se ama fazer. E terceiro, usar esse talento e essa paixão para servir, para atender a uma necessidade de outras pessoas. A jornada começa com essa pergunta: qual é o meu talento único? Aquilo que flui naturalmente para mim, mas que para outros pode ser um baita desafio. A segunda pergunta vai atrás da paixão. O que eu realmente amo fazer? O que me faz perder a noção do tempo? E por fim, a pergunta que amarra tudo: como é que o meu talento pode servir ao mundo? É na interseção dessas 3 respostas que o propósito de vida começa a se revelar. E o mais incrível é que, quando se vive o propósito, a abundância muda de figura. Ela deixa de ser algo que a gente precisa caçar e passa a fluir naturalmente, como um resultado direto do valor que se entrega ao mundo. E assim, com essa reflexão final, que a gente encerra esta análise.
uma pergunta que fica ecoando e que convida cada um a olhar para dentro de si e, quem sabe, começar a jornada mais importante de todas, a de descobrir o próprio propósito.